Ok, pessoal, chegou a minha hora de falar de um aparelhinho que vocês talvez já tenham visto o YouTube afora, o Miyoo Mini V2. É mais um desses portáteis chineses que rodam jogos de plataformas clássicas. E adianto que este carinha tem feito sucesso por mérito, viu? Eu o importei do AliExpress, custou cerca de $60, com frete resultou em uns R$340, paguei no boleto, chegou em 27 dias e não fui taxado. Para quem se interessar pela compra, tô deixando o link da exata loja de onde adquiri aqui embaixo na descrição. Eles já estão enviando a versão nova. A chamada V2, essa aí, ela é muito parecida com a V1 por fora. Não tem nenhuma identificação óbvia, mas vem com tela e botões melhorados, além de a bateria ter crescido. Se vocês por algum motivo optam por pegar em outro lugar, certifiquem-se com o vendedor de que é a V2, beleza? A 1 já é boa o suficiente, mas pegando um novo, agora não tem por que não pegar a mais recente. Quando a gente bate o olho, é óbvio que o aparelhinho tem um visual inspirado no Game Boy original. As dimensões são super reduzidas, embora haja mais botões tanto na frente quanto atrás, já que ele tem esses 4 gatilhos, por assim dizer. A carcaça é interessante também porque traz uma rodinha para controle de volume na esquerda, e embaixo conexões para fone de ouvido, cartão micro USB e USB-C para o carregamento. O botão Power fica em cima. Minha unidade veio com um cartão de 32 GB que tem basicamente o pacote completo, que é o quê? Sistema e uma porrada de jogos. Esses jogos que ele roda são as chamadas ROMs, versões digitais dos games de plataformas clássicas baixáveis na internet. O sistema é uma versão modificada do Linux com interface simpática. As opções são todas na cara e entrando no menu Game já se tem acesso a todos os consoles que você pode jogar no Miyoo Mini. Os espectadores mais avançados devem ter percebido que havia logo ali ao lado uma opção chamada RetroArch, né? Os games também podem ser rodados por ali. Trata-se de uma plataforma mais completa em termos de configuração feita pelo usuário. Neste vídeo, entretanto, vou focar no mais simples, quer dizer, aquilo que qualquer pessoa vai tirar da caixa e conseguir. Portanto, o RetroArch ou a instalação de firmwares personalizados são possíveis, mas ficarão de fora. Opção. Entrando na parte dos videogames suportados, a gente vê que tem muita coisa inclusa. E são vários jogos de cada plataforma, mas suspeito que haja títulos repetidos ou pequenas variações de um mesmo game. No Game Boy, por exemplo, eu achei estranhas essas mais de 1.300 opções. Alguns jogos vieram em japonês também. Isso não afetou nenhum dos grandes títulos que eu busquei para rodar, mas vale a menção. E só para finalizar essa parte do sistema, a simplicidade dele, ela permanece quando você abre alguma coisa. Vejam que apertando o botãozinho do meio, ele já dá a opção de salvar o progresso, carregar um salvamento ou simplesmente sair. Então, para passar a régua no que eu disse até agora, o Miyoo Mini me causou uma boa impressão inicial porque ele é bonitinho e vai muito bem nessa parte do manejo geral. Mas vamos seguir que ainda tenho muita coisa a dizer, positivas e algumas nem tanto. Dentro dos games eu percebi duas coisas boas, uma ruim e uma neutra. A primeira boa é a tela, que tem qualidade de imagem excelente. Um painel IPS com cores fortes e distorção baixa quando visto de forma angulada me deixou satisfeitíssimo a qualidade desse display. A segunda coisa boa são os botões frontais, muito responsivos. O direcional em cruz tem uma folguinha na medida certa para deixar os comandos agradáveis e os botões ao lado são elevados. Eles têm uma resposta bastante clara, um feedback bacana. O ponto ruim, negativo que percebi na prática deve ter ficado claro para todos desde o início do vídeo porque ele simplesmente define o produto, é o tamanho. Sendo tão pequeno assim, ele por um lado vira super portátil, o que é bacana para carregar por aí, só que por outro complica um pouco as coisas para quem tem mãos grandes como eu. Não é um aparelhinho que eu utilizaria para games de luta, aqueles que pedem uma gama enorme de comandos ou ainda super agilidade. Batendo o Street Fighter 2, por exemplo, não é que não seja possível, mas passa longe de eu recomendar. Um efeito direto desse tamanho também cai sobre os tais botões traseiros. Eles são um barato, adicionam uma possibilidade que um Game Boy não tinha, mas foi algo que eu simplesmente não usufruí por não ter encontrado uma posição ótima para utilização real, efetiva. No meu caso, o Miyoo Mini foi bacana para rodar RPGs em geral, games de corrida, entre alguns outros. Ou seja, como máquina super portátil para sair jogando por aí um Pokémon com grande qualidade de tela, show. E por falar na tela, apesar de ser muito boa, ela carrega o ponto neutro que mencionei há pouco. É o seguinte, ela tem esse formato aí e por padrão todos os games a preenchem por completo. Ocorre que nem todos os videogames antigos que rodam no Miyoo Mini utilizavam essa proporção de tela. Alguns têm imagens mais achatadas, horizontalmente, por exemplo. E aí o que ele faz por padrão é simplesmente esticar a imagem para ocupar tudo. Eu disse que é neutro porque para mim de fato não faz diferença. Eu inclusive já rodei tantos games clássicos em TVs modernas, widescreen, onde eles ficam bem apertados
apertadões, não posso reclamar. Mas, pros puristas, vai modificar a originalidade do game e não achei como mudar. É aí que entra o RetroArch que mencionei antes, ou a instalação de firmwares de softwares personalizados. O software original é bacana pela simplicidade, mas traz o efeito colateral da pouca ou nenhuma personalização praticamente. E em relação à performance nos games, bom, o Miyoo Mini tem um processador que é até um pouco mais potente que os mais simples usados nesses portáteis chineses. Só que na prática, por padrão, eu não vi um grande ganho sobre esses modelos basicões que já tive. Vamos lá. Atari, Mega Drive, Master System, por exemplo, eles foram 100%. Nintendinho, Game Boys, incluindo o Advance, foram igualmente bem. Para ser preciso, teve um ou outro de Game Boy Advance em que percebi uma mínima lentidão. Já a Super Nintendo, ele foi bem em 85-90% dos casos. Tem uns games que tipicamente dão lentidão em emuladores de Super NES e aconteceu aqui também. Por exemplo, Yoshi's Island. No geral, como disse, vai bem pra caramba. Sobre PlayStation, que imagino que algumas pessoas perguntariam, vem alguns jogos pré-instalados, eu inclusive testei outros adicionais, e aí você vai ter que ver mesmo. Alguns vão bem, outros não tanto. Isso vai ser mais frequente. Pro perfil de game que eu esperava rodar, ok pra mim. E mais uma vez, a performance pode ser otimizada com a instalação de outros softwares, ou de repente, usando o RetroArch. Eu só não tenho paciência pra isso, sério. E fico tranquilo, como disse lá no começo, falando de algo que todo mundo vai conseguir sem mistério. Em relação à bateria, ela durou cerca de 5 horas em testes não muito padronizados que fiz por aqui, com brilho em alguns níveis diferentes e emuladores variados. Achei bom. Só destaco que a porta USB tipo C dele não aceitou todos os cabos USB-C que tenho por aqui. Por exemplo, eu tenho um da Anker bem acabado, bom pra caramba, que utilizo para recarregar todos os smartphones que venho testando, e sabe-se lá por que não rolou. Ele já veio com um cabinho pequeno, branco, inclusive tem um plug um pouco mais esticado, e nele foi 100%. É o que eu venho utilizando para não ter erro mesmo. E aí, Rodrigo, gostou do Miyoo Mini? Gostei. Eu acho que a fama acaba sendo justificada. A construção é bacaninha, a tela é bonita pra caramba e os controles são bons dentro do possível para esse tamanho. É comum a gente curtir coisas pequenas, super portáteis, mas quando um videogame chega em um tamanho parecido com este, já entra em cena aquele jogo. Portabilidade ou conforto? Este aqui vai mais pro lado da portabilidade. O quanto isso impacta o uso depende do tamanho de sua mão e também do tipo de jogo que você vai curtir rodar. Eu já vi umas 3-4 pessoas na internet dizendo algo como: eu adoro o Miyoo Mini, utilizo muito na rua para rodar RPGs com uma mão só. Na primeira vez até achei que era zoeira, mas aí o relato se repetiu e apareceu de novo. Tá bom então, né? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para os que ainda não são inscritos no canal, é de graça. Inscrevam-se, ativem o sininho logo ao lado, assim vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força gigante. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição. E a gente se vê. Até mais.